Agora a gente já vai para a parte do centro para o final, que é os resultados e a discussão. Então, a partir da metodologia vão ser feitas as análises, vão ser feitas a coleta de dados, as análises e a análise desses resultados, desses dados. Então já é uma etapa crucial da pesquisa. E de fato a etapa junto com a discussão e a conclusão é que vão ser o miolo, o cerne do artigo, porque envolve a análise do cientista e as conclusões que ele vai chegar com base nos dados que ele obteve e na base teórica que ele selecionou. São os resultados. Refere-se à apresentação em ordem lógica dos resultados obtidos sem a interpretação do autor. E ela pode ser feita ela tem que ser feita de forma objetiva, precisa e lógica. E por meio de gráficos, tabelas, figuras. Então, assim, a apresentação, a depender da área de conhecimento, pode variar em algumas formas. O importante não é necessariamente qual forma usar, mas se aquela forma vai atender a sua finalidade e principalmente se ela vai lidar corretamente, adequadamente com os dados, para que esses dados possam estar devidamente descritos, claros e facilite justamente o escrutínio, a análise posterior pelos pares, pelos outros cientistas. Então é muito importante que essa etapa de resultados seja muito bem administrada, assim, evitar formas de apresentação confusas, dúbias, assim, elas têm que ser claras, diretas, lógicas, obedecendo a uma sucessão, a uma lógica interna que permita ao pesquisador entender o que você fez, o pesquisador fez para chegar naquele resultado e posteriormente naquelas conclusões. Então o resultado é feitas as análises, as entrevistas, e aí esses resultados vão ser apresentados de alguma forma. Sob forma de gráficos, sob forma de tabelas, de fórmulas, não importa. Contanto que haja clareza, que haja essa lógica bem elaborada, que não seja algo confuso, incoerente. O importante é justamente isso. Ele vai ser replicado, vai ser avaliado pelos pares e esse ponto é um ponto que pode implicar em rejeição de artigo. Você pode haver alguma inconsistência entre resultado, ou se a coleta foi inadequada, ou se a apresentação foi inadequada, enfim, tudo isso precisa ser devidamente observado. E aqui damos a discussão. E alguns autores, inclusive o professor Gilson Volpato, que eu citei na nossa aula anterior, ele dá muita importância para a discussão. Para ele é a parte mais importante do artigo. Eu tendo a concordar com ele, porque é na discussão que é feita a análise, a interpretação dos resultados à luz da base teórica, da literatura. E é com base nessa análise que o pesquisador vai firmar um posicionamento e vai fazer as respostas aos questionamentos estabelecidos, colocados no início do artigo. Então ele vai responder as hipóteses de pesquisa, seja para confirmar ou para negar, e vai se posicionar frente a isso. Porque ele vai ter os dados, e esses dados vão ser relidos, vão ser interpretados conforme a base teórica que ele escolheu. Por isso que é importante uma base teórica bem sólida. E sem uma base teórica sólida, essa etapa fica praticamente inviável. Você não vai ter como chegar a conclusão nenhuma se a sua base teórica for fraca, for limitada. É importante você ter essa consciência do quão importante é a discussão, porque é ela que vai fundamentar lógica e argumentativamente as suas conclusões. Porque é a partir da discussão que você vai colocar frente a frente suas hipóteses, os dados e a sua fundamentação teórica. E esse diálogo entre todos esses elementos é que vai dar as respostas que você procura ou não. Pode ser que
o resultado seja oposto ao que você previa. Isso é conhecimento, então isso é importante que fique claro se for o caso. E você vai ter como apresentar propostas para contribuição da área. Então, se a sua pesquisa chegou aos resultados pretendidos, você vai ter condições de ver qual que é a contribuição que ela pode dar, a sua pesquisa pode dar a partir daqueles resultados obtidos. Ou mesmo se os resultados não forem positivos, você também vai ter como buscar essa contribuição. Por esse caminho não deu, então você já sabe que esse é um caminho que não vai responder as nossas perguntas. Então a gente vai ter que apontar para um caminho diferente. Ou aquele caminho atende parcialmente. Então vai ter que fazer alguma adequação para que as respostas possam ser obtidas. Então essa é a importância da discussão. Ela dá essa dimensão do que você conseguiu com aquela pesquisa e o que pode ser feito além. Se ela atendeu às suas necessidades ou se não, ou atendeu parcialmente. E já direcionar um caminho para as pesquisas posteriores. Então, por isso que o professor Gilson Volpato, e eu concordo com ele, dá muita importância para a discussão, porque ela é realmente a parte mais importante, a parte em que você responde as suas perguntas, você analisa os dados, você faz esse trabalho na discussão, de checagem, de verificação dos dados, de interpretação dos dados e verificar se essas hipóteses vão ser respondidas ou não vão ser respondidas, ou vão ser parcialmente respondidas. E a partir daí você vai precisar argumentar para você deixar isso claro, para você fundamentar, você vai precisar fundamentar essa resposta com base na teoria e também com base na sua capacidade argumentativa de comunicação. Isso é um texto. Então você precisa saber comunicar essa conclusão. Então, por isso que o conhecimento também de técnicas de redação é muito importante, porque ela vai ajudar a dar essa costura. Você pode ter os dados, você pode saber, ter ciência das conclusões que você chegou com base nas suas análises, mas na hora de comunicar isso é que pode ser falho se o pesquisador não tiver os cuidados na hora de fazer a redação. Então por isso que é importante você saber palavras que usar algumas estruturas que ajudam a fazer essas articulações lógicas, enfim. Estamos falando de um gênero textual. Acadêmico sim, mas textual. Então esse domínio é muito importante. E é isso que canais como o meu pretendem ajudar. E é por isso que essa aula foi elaborada para dar essa dimensão do quanto é importante o pesquisador melhorar a sua escrita, saber escrever de fato, não ele seja alguém que não tenha capacidade, pelo contrário, mas algumas estratégias comunicativas ele não tem acesso porque ele está em outra área, então ele se aprofundou naquela área de conhecimento e não teve condições de se aperfeiçoar nesse aspecto da comunicação a partir do artigo, a partir de um artigo científico. Então, a descrição das etapas, a elaboração do texto acaba sendo falha, mesmo que os dados sejam corretos, que as conclusões sejam excelentes, a forma acaba sendo ruim. E é por isso que a gente desenvolveu essa aula. Poder ajudar pesquisadores a ter um parâmetro, a ter uma luz para eles conseguirem elaborar melhor os seus artigos. E vamos à conclusão, que ela é o desfecho do artigo, e ela deve estar fundamentada nos resultados de discussão, especialmente a discussão, atendendo os objetivos propostos, respondendo às hipóteses levantadas na introdução, sempre com clareza
e objetividade. É um desfecho mesmo, ele vai acabar recuperando elementos da discussão, vai focar mais nas respostas das hipóteses. Então, o foco deles é justamente isso. Você tem as hipóteses da introdução e as respostas da conclusão. Mas todo o trabalho de discussão, de argumentação, de análise é feito antes, na discussão. É sintetizar toda a reflexão temática da pesquisa e formaliza-se o resultado obtido. Ele é formalizado, então ele deu certo, ele não deu certo, ele chegou até o ponto, tal ponto, não chegou a tal ponto, e vai explicitar essa contribuição. Parece um pouco repetitivo com relação à discussão, mas aqui depende também da revista. E o professor Gilson Bonfá acaba dando mais ênfase para que esses aspectos da contribuição se deem mais na discussão do que na conclusão, mas isso necessariamente é uma regra. Muitas vezes você é instado a fazer esse trabalho de colocar as respostas, as eventuais respostas das suas perguntas na conclusão, ou nas considerações finais, como depende da revista. E a questão da contribuição também ser deixada nesse ponto. E de que forma que outros pesquisadores também podem contribuir para a área. Então, se aquele estudo não chegou a um determinado objetivo, só chegou parcialmente, quais são os caminhos que podem ser tentados ou podem ser verificados para que esses resultados possam ser obtidos. Então, a conclusão ajuda nisso. Você pode falar isso na discussão, como eu já disse, mas é só para você ter a noção de que muitas vezes esse aspecto de fechamento é solicitado na conclusão, embora nada impede que na discussão você já deixe isso bem desenvolvido e a conclusão sirva mais como um fechamento, um desfecho mais conciso, mais objetivo, mais direto, né, nesses aspectos. As perguntas de pesquisa foram respondidas, se os resultados correspondem ou não às expectativas e que caminhos podem ser tomados no futuro. Também, agora nós já vamos para a parte mais de referências, uma parte formal. As referências são as obras que você utiliza no texto, sejam elas quais forem, artigos, livros, materiais audiovisuais, não importa. Tudo que é fonte tem que estar citado, e tem regras para isso. Os periódicos costumam recorrer a sistemas já utilizados, a padrões internacionais ou nacionais, como é o nosso caso, que a BNT é um padrão nacional, mas outros artigos, outras podem adotar sistemas internacionais, como por exemplo a APA, que é utilizada nos periódicos da área de psicologia, que eu conheço bem, eu já estou acostumado bastante a trabalhar com artigos na APA, como também outros padrões, como o padrão Vancouver, que é utilizado muito em áreas da saúde, como odontologia, medicina, entre outros. E também tem outros padrões, tem o padrão Chicago, padrão ISO ou ISO, mas os que eu mais estou acostumado é o ABNT e APA, um pouco menos Vancouver. O importante é você cumprir aquilo que a revista diz, é tal padrão. E muitas vezes as revistas flexibilizam esse padrão conforme as suas próprias conveniências. Então, ela não vai seguir exatamente o padrão da Apple ou exatamente o padrão da Vancouver. Pode adotar algumas regras próprias, mas para qualquer dúvida que você tiver com relação a esse aspecto, o importante é você ler as diretrizes da revista para ver qual é o padrão que eles adotam e todas as suas miudezas, as suas minúcias, para você não correr o risco de, por um descuido, você não se atentar à elaboração, à formatação e o seu artigo não ser aceito.